Kadosh, como vocês estão? Hoje no Impacto de Santidade teremos 2 convidados. Sim, vocês escutaram bem, são 2 convidados. Ana Vanessa e Pedro podem se apresentar. Oi gente, eu me chamo Ana Vanessa, eu estou aqui junto com vocês nesse Impacto de Santidade. Então faço parte junto com o Pedro da liderança do Elo e também sou pastora junto com o Neto do Rebanho Ezequiel. Então espero que a gente cresça muito neste impacto e que tudo seja maravilhoso. Oi gente, eu sou o Pedro, eu faço parte da liderança do Elo Jovem juntamente com a Vanessa e também sou pastor do Rebanho Fortalecido junto com a Emily. Eu espero que esse quadro seja de grande crescimento para todos nós e que nós nos aprofundemos cada vez mais na pessoa de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre ser comunidade, né? Pode parecer algo que falamos e ouvimos sempre, né? Mas eu acredito que a gente está vivendo um tempo novo, um tempo que precisamos ressignificar as coisas, mas sempre com o mesmo sentido, né? Que é apontar Jesus e promover o reino. Então, já faço aqui uma pergunta, né? Como ser comunidade? Como estar em comum nesse tempo que estamos vivendo? Pronto, né? Nós somos comunidade aonde nós estivermos. Então, onde eu estiver, onde você estiver, onde todos do Kadosh estiverem, nós continuaremos sendo comunidade. Né? Isso é a graça, né, da nossa vocação, do nosso carisma, ser comunidade em todos os lugares. E sim, é possível sermos comunidade, mesmo em tempo de pandemia, seja em tempo de que for. O Senhor, Ele nos convida sempre a apontar. E esse é o nosso lema, e assim nós deveremos permanecer apontando. O Kadosh, ele não está só quando eu estou na parte física, onde eu estou lá naquelas paredes, onde eu estou vivendo aquele encontrão. O Kadosh está onde o meu coração está. Então, assim, é necessário que eu perceba a importância de ser comunidade dentro da minha casa, no ambiente do online, com os meus amigos, no Instagram, nas redes sociais, aonde for. É necessário que a gente tenha a graça de perceber o quanto é importante sermos comunidade. E sim, o Kadosh, ele mora no nosso coração. Por isso que a gente não precisa do físico. O Kadosh, ele existe. E nós vivemos ele aonde for. Então que você nunca se esqueça, o Kadosh está onde você está. Então faça a sua parte. Sim, na comunidade a gente escuta muito falar, né, sobre o sentido de pertença. Eu acho que quando a gente entende esse sentido de pertença, a gente sabe o que é ser comunidade, né? Eu acho que você poderia falar um pouco sobre o que é esse sentido de pertença, né? O sentido de pertença é o saber qual é o meu lugar, né? Então é necessário que nós, jovens, adultos, casais, né, famílias, é necessário que a gente comece a perceber e analisar por que eu estava no Kadosh, né? Por que eu frequentava aquele lugar, o que era diferente, o que me impactava. É necessário que eu tenha o conhecimento e a graça de saber qual é o meu lugar. Porque às vezes a gente vai viver numa vida onde a gente vive porque os outros falam pra gente viver. Então às vezes você foi convidado para ir pro Kadosh porque um amigo seu lhe chamou. Só que você não está no Kadosh apenas porque o seu amigo lhe chamou. Algo a mais lhe impacta ali. Algo a mais faz a diferença na sua vida. E é necessário que eu entenda que este algo a mais é Jesus. Né? Então o início, o meio e o fim da minha vida e de estar em comunidade é Jesus. Por isso que é tão importante eu entender o sentido de pertença, pois eu sei aonde é o meu lugar. E se eu sei onde é o meu lugar, eu vivo o meu lugar aonde eu estiver. Por isso que o sentido de pertença, ele é impactante, porque eu descobri uma graça de que eu não estou vivendo num lugar sem saber, eu não estou vivendo num lugar porque os outros dizem para mim viver, eu estou vivendo num lugar que eu sei, porque eu quero, e eu quero estar com Jesus, e o Kadosh me mostra Jesus. Falando um pouco sobre essa questão do sentido de pertença que a Vanessa falou, é muito importante que a gente tenha esse tipo de entendimento, né, de que nós fazemos parte desse corpo, fazemos parte desta família de Deus, né, porque Deus fez uma eleição sobre as nossas vidas. Então, até eu falo que esse tipo de responsabilidade precisa cair sobre nós, né, linkando um pouco com que foi a primeira pergunta sobre, né, estar em comunidade. Nós precisamos ter esse entendimento, porque quando eu tenho entendimento de pertença, eu me sinto parte daquilo. Então eu sinto que por eu fazer parte daquilo, não é que eu somente faço parte daquilo, mas aquilo faz parte de mim, né? Acredito que a pertença não é somente eu estar dentro da casa, eu não faço somente parte do Kadosh, mas o Kadosh faz parte de mim.
Porque o Kadosh, ele promove o reino de Deus, ele aponta Jesus e promove o reino de Deus. Então, se esse é o meu chamado, essa é a minha essência, eu preciso entender que isso também precisa estar enraizado em mim para que eu possa passar para as pessoas, né? Então o sentido de pertença é muito mais além do que eu fazer parte do Kadosh, do que eu ter um rebanho dentro do Kadosh, mas sim ter um entendimento de que o Kadosh está dentro de mim. Então aonde eu for, eu preciso levar esse entendimento, não de que o Kadosh é, mas a pessoa de Jesus. Tudo gira em torno de uma mentalidade, né? De uma construção de uma mentalidade, né? Sobre essa questão de mentalidade, né? A mentalidade, eu acredito que ela seja uma construção, né? Assim, ela é uma construção, assim como a maturidade, né? A mentalidade e a maturidade, elas estão muito entrelaçadas uma na outra, né? Mas, e isso é muito forte quando a gente vê, por exemplo, né? A gente vê pessoas dentro da comunidade que talvez são muito novas, mas que têm uma estima muito grande, assim, diante do reino de Deus, né? De terem talvez um entendimento muito grande de algumas coisas, enquanto talvez a gente consiga enxergar em pessoas que talvez sejam mais velhas, que não se abriram a esse entendimento ainda, né? Mas isso é uma questão de um processo de mentalidade, um processo de metanoia que foi gerado a partir da vida dela, né? E de decisões de vida, né? A mentalidade vai muito dessa questão. A mentalidade, ela nada mais é do que uma resposta da minha decisão, né? Então, quando eu me decido a pertencer à casa, quando eu me decido a pertencer à pessoa de Jesus, quando eu me decido a deixar que Jesus habite em mim e que Ele faça morada, e que ele conduza os meus passos, e que o Espírito esteja ao auxílio o tempo todo, naturalmente a minha mentalidade vai ser moldada conforme ao caráter de Cristo, né? Então a mentalidade ela é muito entrelaçada com a maturidade que eu vou ter a partir da decisão que eu vou tomar. Entende? Então, primeiro eu tomo uma decisão, e dessa decisão vai me gerar uma maturidade para que eu possa lidar com as coisas, né? E a minha mentalidade vai sendo aflorada à medida que eu vou me decidindo e optando pelo reino de Deus. É muito sobre se posicionar, né? Sim, quando eu me posiciono para o reino, quando eu tomo essa decisão de fazer parte e eu entendo por que eu estou ali, no processo de crescimento em comunidade, eu vou percebendo que vai sendo gerada uma visão em mim, né? Então é gerada uma visão comunitária de ser Kadosh, né? Então todos nós temos uma visão comum, e a partir do momento que temos uma visão comum, constrói ao mesmo tempo uma cultura, né? Então todos nós vamos, à medida que vamos avançando na comunidade, vamos vivendo no caminho, a gente vai criando uma cultura. Se a gente parar para perceber, muitas vezes alguns traços das nossas vestes são parecidos, às vezes o nosso modo de falar ele é parecido porque tem a cultura de ser Kadosh, né? Tem o modo de falar Kadosh que é próprio do carisma, né? Então, claro, eu tenho a minha forma de ser, a minha personalidade, mas o carisma, ele molda tudo isso. E o próprio Jesus, ele molda, né? Ele molda aquilo que é necessário ser reparado, aquilo que é necessário ser moldado na Vanessa e em cada um de vocês, né? Então, isso é muito bacana e é muito importante para que a gente não viva uma vida de auto-engano, né? De achar que a gente está vivendo de qualquer jeito, mas não. A gente vive de um só jeito, né? Conforme o carisma, conforme Jesus, ele nos inspira. Entende muito que é uma questão de se analisar, né? De se olhar, de ver que pessoa eu estou sendo, né? Qual o testemunho de pessoa que eu estou dando, né? Isso, né? Muito a questão que a gente também levanta bastante, principalmente em acompanhamentos, né? De entender quem é você, né? Quem sou eu? Então, se eu entendo quem eu sou, à medida que eu vou descobrindo, né? Porque o processo de autoconhecimento, ele pode durar a vida toda, né? Mas à medida que eu vou me descobrindo, me autoconhecendo, eu também vou me descobrindo como ser comunidade, como viver em comunidade, né? A princípio, quando você está no início, né? Parece que você não entende muito como né? E até que é algo importante que não são métodos, né? Mas é uma forma realmente, né? Jesus, ele nos inspira uma forma de viver, né? Que juntos a gente vai amadurecendo, vai sendo moldado, vai sendo cuidado e vamos avançando no caminho, no processo rumo à santidade. Como a gente falou aqui sobre testemunho, né? A gente entende
o que é que o meu testemunho traz para dentro de uma comunidade, qual é o impacto que ele traz para dentro de uma comunidade. É muito importante porque o testemunho ele pode gerar diversas reações de forma comunitária, né? Disso de independentes fatores, né? Então, assim, o meu testemunho ele pode de certa forma levar para a vida de algum colega, de algum amigo meu dentro da comunidade, um sentido de esperança e um sentido de que é possível sim viver viver uma santidade dentro do meio comum, né? A gente precisa entender isso para que a gente possa permanecer crescendo, né? Quando eu falo disso, eu falo da questão que quando eu dou o testemunho daquilo que eu estou vivendo, quando eu dou o testemunho daquilo que eu passei diante e que Deus venceu sobre a minha vida e de diversas formas, eu acabo por encorajar e assim gerar um sentido de esperança diante da vida do meu irmão dentro do meio comum, né? E a importância do testemunho é justamente essa, né? Porque a gente, o meio comum, ele nos dá diversas oportunidades de acrescentar na vida dos nossos irmãos, né? E o testemunho bem dado, né? O testemunho que gera o legado, ele é justamente isso, né? É um testemunho que impulsiona a vida do meu irmão a viver aquilo, né? Então a importância do meu testemunho para a vida de comunidade precisa ser um testemunho de legado, né? O que eu vou deixar para os meus irmãos, né? O que eu vou deixar de importante para que eles entendam, para que gere entendimento sobre a vida deles, né? Então a gente precisa ter essa mentalidade de que o nosso testemunho ele precisa ser um testemunho de legado, né? Então eu preciso me gastar por inteiro, eu preciso me doar, eu preciso ser radical, ser muito radical para que as coisas aconteçam e assim eu gere um legado dentro do reino de Deus, não para mim mesmo, mas para a pessoa de Jesus, porque este legado impulsionará outros, não para mim, né, como eu falei, mas para Cristo. Pedro, quando a gente fala sobre deixar um legado, né, a gente entende muito que é o viver em comum, né, sobre deixar para a pessoa, sobre sempre estar apontando Cristo, né, mas também a gente não pode se paralisar sobre as pessoas que estão comigo, sobre se paralisar em estar em um lugar só, né, porque a gente precisa entender que o reino de Deus, ele é um reino de movimento, né. Sim, essa questão, né, de a gente não pode se paralisar, né? Eu já conversei com muitas pessoas e eu nunca vou esquecer que eu já escutei até do meu orientador, né, falando sobre que você precisa se acostumar com a vida em comunidade, né, porque você vai ter muitos amigos dentro da comunidade, né, porque o meio comum ele vai te dar isso, só que você precisa entender que dentro de uma vida comum, essas amizades elas vão e voltam várias vezes, porque muita gente vai para missão, muita gente vai se engajar em outras coisas e acabam por ter esse distanciamento, né? Mas a amizade permanece porque ela permanece de forma comum dentro de um caráter de Cristo, né? Então, assim, essa questão de estar paralisado, a gente precisa entender que o meio comum, a vida comunitária, ela é um constante movimento, né? Seja na minha amizade com as pessoas, seja no meu serviço, né? Porque se eu tenho um serviço hoje, muito provavelmente daqui a algum tempo, talvez eu seja engajado em outra coisa, talvez eu seja posicionado para viver outra coisa, né? Porque a vida comunitária ela vai fazer isso com a gente, né? Porque Deus ele está se movendo o tempo todo, né? E se nós precisamos estar alinhados conforme a visão dele, conforme aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós também precisamos estar em movimento, né? Sempre se movendo para atingir corações, né? E Deus vai mover essas coisas para que a gente possa atingir os corações das pessoas em todos os lugares. Então, a vida comunitária ela é esse constante movimento, né? Porque o Espírito sempre está fluindo, o Espírito sempre está em movimento. E então nós precisamos também estar em movimento juntamente com o Espírito Santo, né? Que nos alinha neste caminho. A vida comunitária ela não é uma vida de acomodação, né? E a gente precisa ter muita atenção a isso, porque às vezes a gente vai querendo viver conforme os nossos moldes, conforme a nossa vontade. Às vezes é pedido para nós servirmos em algo e a gente resiste, né? Então, muitas vezes a gente vai querendo viver conforme a nossa vontade, o nosso tempo, sendo que não, Deus ele nos chama muito mais, né? Deus, se Ele nos apresenta, é necessário que a gente abrace, né? Que a gente viva, porque aquilo que eu estou fazendo, eu não estou fazendo mais por mim, mas pelo outro. E viver em comunidade também é muito isso, é eu parar de pensar na Vanessa, em mim, mas começar a pensar no outro,
né? Porque o outro vai ser atingido com as minhas palavras, o outro vai ser atingido com a minha forma de me vestir, e isso tudo vai gerando esse testemunho cada vez mais concreto, mais fiel, e isso tudo vai embasando a forma de viver em comunidade, né? Então é um momento que a gente não pensa mais em nós, mas no comum. Ser comunidade é muito isso, viver no comum, e não viver uma vida de acomodação, mas querer sempre avançar com ousadia e radicalidade, seja qual for o projeto que você vivencia hoje. Em cada um é necessário que a gente gere um grande impacto, porque há todo um povo à nossa espera. Mesmo neste tempo de pandemia, né, há todo um povo que está à mercê, né, das guerras, das brigas, da falta de fé, e cabe a nós, né, levantar este povo, evangelizar este povo, e tudo isso é feito se nós vivermos em uma comunidade, se nós vivermos apontando e gerando esse testemunho, né, sem medo, com ousadia, com radicalidade, assim como Jesus ele nos pediu, né, que nós apontássemos, que nós evangelizássemos, fizéssemos novos discípulos, né? Acho que é muito sobre isso. Gente, eu espero que vocês estejam gostando da conversa. Eu espero que vocês de casa estejam gostando bastante sobre esse assunto, sobre esse tema, né, de ser comunidade. E hoje a gente vai ter um desafio pro final da programação, tá certo? Então continua conosco que a gente vai pro intervalo rapidinho e a gente volta já, tá certo? Fica aí! Voltamos com o quadro Impacto de Santidade. A gente está conversando aqui com a Ana Vanessa e o Pedro, né? A gente está falando um pouquinho aqui sobre ser comunidade, sobre ter essa mentalidade de estar em comum. Quando a gente entende, quando a gente tem o entendimento que somos fiel a Deus, consequentemente somos fiel a um povo, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre ser fiel, né? É primordial isso, né? Ser fiel. Imagina, muitas vezes a gente é fiel a tantas coisas, né? Nós somos fiéis aos nossos amigos, nós somos fiéis até ao nosso pastor, nós somos fiéis a tudo, menos a Deus, sendo que é o principal. Às vezes a gente escolhe, poderia até falar, né? Que a gente escolhe, parece que tudo se baseia pra gente escolher Ele, pra gente escolher Jesus, mas a gente escolhe qualquer outra coisa menos Jesus, né? E isso né, no tempo atual, isso é muito claro, né? Talvez mais ainda neste tempo, né? Então é necessário que a gente seja fiel àquele que realmente nos chama, aquele que realmente, né, entregou a sua vida por nós. E não é só uma história, não foi algo só que aconteceu e ficou para trás, não, mas é algo real. E eu preciso viver com sentido, né, com real sentido daquilo que eu vivo, né? Porque se eu entendo que o meu chamado ele é forte, que ele tem sentido, eu faço algo para movimentar o chamado. Eu faço algo para que as pessoas saibam sobre isso, eu me impulsiono. Mesmo estando triste, mesmo estando passando por problemas, as coisas acontecem porque eu entendo que não é mais sobre mim, mas sobre o outro, né? Então é necessário que eu seja fiel primeiramente a Deus e que a gente comece a escolher mais, né, por Ele, que a gente comece a perceber quais são as prioridades das nossas vidas. Às vezes a gente coloca como prioridade a nossa vida profissional, a gente coloca como prioridade a nossa família, os nossos amigos, mas a nossa prioridade de verdade é preciso que seja Jesus. Por isso que é necessário que a gente entenda, sabe, Cacá, para onde está o meu coração, né? A gente costuma falar que a gente fala daquilo que o coração está cheio, né? E eu fico me perguntando será que o nosso coração está cheio de Jesus? Porque se a gente costuma falar daquilo que o nosso coração está cheio, então, poxa, seria tão bom, seria tão maravilhoso se o nosso coração estivesse cheio de Jesus, porque a gente ia transbordar cada vez mais esse Jesus, né? E eu acho que esse tempo já é a hora, sabe, da gente transbordar, da gente falar sobre Jesus, da gente não somente esperar, sabe, por que o outro faça por mim. Eu vou deixar que o outro faça porque ele tá fazendo dessa forma, eu acho que ele deve fazer e eu vou ficar aqui no meu canto. Eu acho que não, sabe? Eu acho que cada vez mais é tempo de nós percebermos, poxa, pra onde eu estou indo? O que eu estou vivendo? Né? E, poxa, eu escolho sim a Cristo. E eu sou feliz de ser jovem e escolher a Cristo. Né? Eu dizer que eu sou adulto e eu escolho a Cristo. Eu sou família, a minha família escolhe a Cristo. Né? Em primeiro lugar, né, é necessário que a gente entenda o princípio, o meio e o fim é Jesus. Né?
Agora, enquanto outras coisas tomarem o princípio que é ele, a gente vai ainda se decepcionar muito e a gente vai perder muitas vidas, né? Porque estamos presos a fazer as nossas vontades e as outras vidas, elas estão perdendo, elas estão se perdendo por nossa culpa. Porque eu não assumi ainda a responsabilidade, né, de viver um chamado de anúncio, né, um chamado com sentido, e entender que Jesus é o princípio e Jesus, ele pede a ponte, né? E será que eu tô apontando? Mas ele pede, né, Cacá? Sim, eu vejo muito, Ana Vanessa, que nesse tempo a gente tá vivendo um tempo de distração. Se você for perceber, olha o mundo, né? Ele não parou. A gente tá à mercê da distração, né? Sim. E a gente precisa ter muito cuidado com as distrações, porque algo que fica muito no nosso coração, e o Felipe, ele fala bastante, né? Que nós não somos uma comunidade do online, né? Mas as pessoas se acostumam com o online, as pessoas se acostumam com tudo. Só que é tão prova, né? Que muitas vezes Jesus não é a nossa prioridade, que vamos supor que tá passando a missa, mas tá passando a minha série favorita. Ai, quero tanto ficar aqui na série, mas é a missa, ai, minha série tá tão boa. Né? E eu posso assistir a série em qualquer outro horário, mas eu prefiro assistir ali naquele momento. Né? Ah, tá passando uma live do Kadosh, poxa, mas isso aqui tá tão legal, ah, tá tendo outra live. Né? Então, tudo é prioridade, menos as coisas de Jesus. Parece que as pessoas se acomodaram e parece que não querem mais, né, sair da acomodação. E eu até, à medida que a gente vai falando sobre isso, a gente pode até dizer, eu me entendo, mas não dá pra entender, sabe? Porque uma vida, ao mesmo tempo que sim, dá pra entender, porque quando eu falo de acomodação, eu falo de decisão, né? Então, pra mim sair da acomodação, é necessário que eu me decida. E se eu me decidir, eu posso perder, né? Pode ser que a minha vontade não seja prioridade. E às vezes isso pesa, né, no nosso humano. Mas é necessário que a gente entenda de que não é mais tempo da gente ficar acomodado, né? Mas pelo contrário, é tempo de fazermos a nossa parte, né? Se for preciso louvar, mesmo que eu não tenha a melhor voz, que eu louve. Se o Senhor está pedindo para que eu louve, que eu louve. Se for preciso para mim estar à frente de algo, que eu esteja. Se for preciso simplesmente para que eu faça uma ligação e acolha uma pessoa, que eu faça, né? É necessário que a gente esteja mais disponível, né? Acredito que falta isso, disponibilidade, sabe? E nós, povo Kadosh, nós precisamos estar muito atentos, porque as distrações, elas podem nos roubar para sempre. As distrações, as polêmicas, tudo pode nos roubar para sempre. E a gente precisa atentar que quem precisa nos roubar e que nos rouba para nos libertar é Jesus, né? Então tudo não é prioridade, porque Jesus, ele é a nossa prioridade e ele é o nosso tudo. E todo o resto, né, vem depois. Eu achei muito interessante a Vanessa falar sobre essa questão, né, de uma acomodação também diante dessa realidade, né? E eu acho que tem que cair pra gente justamente esse entendimento, né? De que nós precisamos ser essas pessoas que dão a partida, dão a partida nesse sentido, né? E como assim? Né? Quando eu falo que vocês precisam, eu falo muito isso pro meu rebanho, né? Que eles precisam ser essas pessoas que impulsionam na vida das outras um chamado de Deus, um apontar Jesus, um promover o reino diante das pessoas, né? Eles precisam ser essas pessoas, de certa forma, protagonistas de um apontar Jesus e promover o reino, né? Porque quando a gente, às vezes, a gente cai numa acomodação de que porque meu pastor vai fazer, então não preciso fazer. E vai muito isso, né? Hoje, eu estava até falando sobre essa questão do tempo, né, da pandemia. Hoje nós estamos vivendo no online, né? E como diz o Felipe, nós não somos uma comunidade feita para o online, mas hoje nós estamos vivendo online diante desta realidade. Mas isso não nos impede de evangelizar, né? Nós podemos aproveitar as oportunidades que Deus está colocando sobre nós para atingir os corações das pessoas, né? Seja no compartilhar uma publicação, seja dar uma palavra de poder para um irmão de rebanho seu, seja dar um testemunho de vida, seja conversar com um irmão de rebanho seu e justamente criar essa mentalidade de sempre estar próximo dos irmãos de rebanho de vocês, para que possa se construir também
uma evangelização concreta diante do reino de Deus, né? Nós não podemos vacilar, nós não podemos deixar com que este vírus ele nos trave de evangelizar e atingir corações, né? Nós precisamos sim atingir corações, nem que seja no virtual, e nós vamos aproveitar as oportunidades que Deus está colocando diante de nós, né? Se Deus hoje está colocando para que eu possa compartilhar um post, esse post vai impactar tal pessoa, eu vou compartilhar. Se hoje Deus me colocou para dar uma palavra de poder para alguma pessoa, eu vou dar essa palavra de poder, porque eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus está colocando e não ficar acomodado. Eu preciso protagonizar, de certa forma, né, assim por dizer, protagonizar esse chamado de Deus para minha vida e levar para as pessoas, né, e sempre atentos a aquilo que Deus está revelando, né, porque este tempo nós ficamos muito em casa, né, e nós sabemos que em casa nós temos diversas distrações, né, e talvez diversas coisas que nos façam desviar de um caminho ou do chamado de Deus, mas e aí que tá, né, é aí que nós precisamos nos fortalecer no homem espiritual mais e mais, né, é aí que nós precisamos ficar mais íntimos da pessoa de Jesus, para que quanto mais íntimos dele, mais a gente se aproxime do coração de Deus, né? Tu tinha até falado uma questão sobre fidelidade ao povo, né, de Deus. Eu sou fiel a Deus e eu sou fiel ao povo de Deus. E é justamente isso, quando eu me relaciono com Deus, eu conheço o coração de Deus, então eu me torno semelhante a Ele. Então quando eu percebo que Deus é fiel ao seu povo, ou seja, Deus não nos desampara em nenhum momento, eu também preciso ser assim, né? Então se eu coloco para minha vida, Deus é fiel com o seu povo e é fiel comigo, eu também preciso ser fiel ao povo que Deus tem me colocado. E o seu povo é o seu rebanho, é o seu serviço, é os irmãos que convivem com você, é a sua família, é onde você estiver. Esse é o seu povo e esse é o chamado que Deus tem colocado sobre a sua vida. Pedro, eu acredito muito que somos agraciados por enxergar esse acesso, né? Uma possibilidade que temos de transbordar nesse tempo, né? Sim, sim. Assim, é uma graça muito grande para que a gente hoje consiga enxergar isso que Deus está colocando pra gente, né? E como a gente sabe que a graça, ela vem de graça, então bendito seja Deus por Ele nos revelar isso. E isso é só mais uma prova de que Deus é fiel conosco, né? É só mais uma prova de que Deus não nos desampara em nenhum momento, né? E que Deus sempre está conosco. Isso nos faz entender que nós precisamos, assim como Jesus, estar próximo dos nossos, né? Estar próximo dos nossos irmãos. E de certa forma, talvez para esse tempo, viver uma comunidade no virtual, mas entender que nós não somos chamados para isso, mas que nós estamos desta forma para que a gente não possa perder tempo, né? Uma coisa que ficou muito forte para mim, né? Que no sábado retrasado, na pregação do Encontrão, né, que foi dito assim, talvez a gente caia numa mentalidade hoje de que nós estamos dentro de casa e nós estamos perdendo tempo de evangelizar pessoas, né, e aí talvez a gente esteja perdendo tempo, talvez a gente não esteja atingindo corações e tudo mais, mas o que vai determinar se eu estou perdendo tempo ou não diante do reino de Deus é justamente isso. Se hoje eu consigo aproveitar as oportunidades que Deus está colocando, se hoje eu consigo me relacionar com meus irmãos de rebanho, se eu consigo gerar testemunho sobre a vida deles, eu não estou perdendo tempo, eu estou gerando vida nova sobre eles, né? Então que caia pra gente isso, nós precisamos decidir se nós queremos perder tempo, né? Estando somente criando laços artificiais com as pessoas ou gerando impacto sobre a vida delas, né? Eu acho até importante falar que é muito importante nesse momento, nas pessoas que estão nos assistindo, que a gente não fique só escutando, mas que a gente comece a avaliar, né? Se estamos realmente hoje vivendo com ousadia. E sim, né, a boca que está falando é a mesma boca que está escutando, né? Não me excluo desse processo, né? Então, assim, será que estamos vivendo com essa ousadia, né, de sair da nossa zona de conforto, de ir além, né, dos nossos limites, ir além para alcançar o outro, né? Será que estamos fazendo, pelo menos a nossa parte, né? É entender que talvez, né, gente... talvez não, tenho certeza, alguém já parou para me evangelizar, né? Alguém já gastou um pouco da sua vida, né, para trazer. E quanto tempo demorou, né? Então cada um aí tem a sua história, né, o seu tempo de processo de evangelização. Então alguém já fez isso por você, então por que você não pode fazer, né, pelo outro, né? Então cabe muito a gente entender e reconhecer que é necessário
né? Nós juntos, né, faremos a comunidade, mas é necessário que eu faça a minha parte também, né? Que eu entenda que é preciso ser ousado, ser radical e sair do lugar, sair da minha cadeira, sair de tudo aquilo que está me paralisando hoje, daquilo que está me ferindo hoje e começar a pensar no outro, porque o outro está gritando por mim e eu estou só olhando, esperando que o outro faça. E isso não é ter impacto, né? Isso não é gerar impacto. E até o que o Pedro estava falando, né? Do perder, né? Nós não estamos realmente perdendo tempo se eu estou fazendo algo, né? É necessário que a gente veja realmente tudo que está acontecendo e tudo que ainda falta acontecer, né? Então, quanto tempo mais irei perder por não estar fazendo nada, né? É necessário que eu entenda que, poxa, é necessário que a gente faça algo, não por mim mesmo, mas porque Jesus me usa, né? Jesus me utiliza. Eu escuto muito, né, de algumas pessoas que viver isso é perder para ganhar, né? Estamos perdendo para ganhar, mas eu vejo muito que é uma desconstrução para entender o meu propósito, para me entender o meu lugar, né? É sobre não perder, mas sobre ganhar, assim, a vida em Cristo, né? Não é uma perca, né? Assim, né? Eu acredito que essa quarentena ela tá sendo uma ressignificação de vida. Talvez, né? Ela tá sendo realmente uma mudança, porque nós estávamos vivendo uma vida, né? Nossa vida comum, e foi preciso acontecer uma pandemia para parar o mundo, né? Mas que a gente entenda, né? Que esse parar, que seja também um refletir, né? Então eu percebo que sim, um ganho, né? Que as pessoas podem estar sendo mais sensíveis, as pessoas podem estar pensando mais em comum, as pessoas estão hoje mais abertas, né? A escutar, a falar. Então, sim, isso é um ganho, né? Mas que não seja preciso acontecer algo tão impactante, né? Para que a gente pare e revise a nossa vida, né? E veja o que é prioridade, o que faz sentido, né? É muito sobre a gente se olhar, né? Como é que eu tô levando o que eu estou recebendo, né? O que é que eu estou transbordando do que eu estou recebendo? A gente vai pro Kadosh, né? E aí, o que é que eu estou dando de algo a mais, né? É assim, é sempre uma autoavaliação, né? Porque Deus, ele, assim como a gente falou, né? A vida comunitária, ela é um constante movimento. Porque Deus está em constante movimento, então Ele nunca vai fazer a mesma coisa. Ele sempre vai surpreender, né? Então é preciso revisar sempre essa autoavaliação, né? Será que hoje eu estou vivendo, para mim, eu estou vivendo as mesmas coisas? Ou será que hoje eu não estou vendo mudança? Então é preciso essa autoavaliação, né? Porque se Deus está em constante movimento, eu também preciso estar. Eu também preciso estar me surpreendendo todos os encontros, todos os dias, quando eu me encontro com ele no pessoal, mas quando eu me encontro com ele no comunitário. Eu preciso sempre estar me surpreendendo. Então é sempre uma autoavaliação. E assim, né, vocês podem estar aí do outro lado, né, perguntando, né, mas por que a gente precisa se avaliar, né? Por que a gente precisa ficar sempre revisando nossa vida e pensando nisso, né? Porque a gente precisa entender que a gente sempre está em busca da santidade. Então o caminho ele se encerra na santidade, né? Então a gente fala, né? Viver em santidade, buscar a santidade, né? E sempre a gente vai estar buscando, né? Porque perfeito nós não somos, mas a gente está tentando ser, né? Tentando agir conforme a santidade pede, né? Então o caminho ele se encerra na santidade. Então sempre eu vou estar tentando melhorar, né? Às vezes a gente escuta assim, eu já fui salvo. Mas o processo da salvação, eu creio que eu já fui salvo, sim, eu creio bastante nisso. E eu sei que você crê também. Mas qual é o processo que você vive, né, em prol da sua salvação, né? O que é necessário você viver com o sentido da sua salvação, né? Então a gente precisa acreditar muito nisso. E por isso a importância do avaliar, né? O revisar a vida, o analisar. Porque o caminho se encerra na santidade, né? E a santidade leva à eternidade. A gente ouve muito, né, que o chamado de Deus, ele é algo particular. Então, por que, né, unificar pessoas? Por que alinhar visões? Por que viver em comunidade? Sobre essa questão, né, o chamado de Deus, ele realmente é de forma pessoal. Mas o viver em comunidade, ele vai muito além de tudo isso, né? Quando nós vivemos em comunidade, nós temos esse chamado específico.
né? Que é estar em uma vida comum junto a outras pessoas, né? E a necessidade dessa vivência é justamente um alinhamento das coisas, né? Nós precisamos entender que nós não somos pessoas sem direcionamentos, né? Nós precisamos ser orientados, nós precisamos ser direcionados, né? E nós temos a pessoa de Jesus para isso, mas nós também precisamos de autoridades sobre as nossas vidas, assim como vocês aí de casa têm pastores, né? Ou tem orientadores, né? Nós precisamos de autoridade sobre as nossas vidas para que a gente também possa seguir segmentos mais específicos dentro do caminho com Jesus, né? E é justamente para isso que serve a comunidade, é para nos orientar a ter um segmento, né? a nos orientar a ter um entendimento, uma visão clara das coisas, né? Nós não somos pessoas que não têm visões, não têm propósito, não têm sentido de vida. Nós temos um sentido que é a pessoa de Jesus, mas nós precisamos alinhar isso diante das coisas. E a comunidade vai nos impulsionar para isso, né? Ela vai nos colocar em confronto com as nossas realidades e vai nos posicionar diante do reino de Deus. Quando eu fiz essa pergunta, né, eu falei sobre alinhar visões, sobre unificar pessoas, e a gente falou um pouco de o porquê estar em comunidade, mas eu acho que essa pergunta também a gente pode levar tratando a personalidade de cada pessoa, né? Não é sobre mudar a singularidade das pessoas, a essência, né? Mas é sobre ter essa personalidade, ter esse carisma, né? É muito importante a gente entender que viver em comunidade é algo particular, né? O Senhor, ele inspirou, né, o nosso fundador a um carisma específico. Então, esse carisma, ele tem a sua forma de viver, ele tem a sua forma de se comportar, que gera características, né? Então, cada um de nós temos as nossas características pessoais, mas também por vivermos num carisma, né, uma vocação, nós também vamos adquirindo as características do carisma, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha forma de falar, certo? Então, vamos supor que eu falo dessa forma, mas e você fala da sua forma. Cada um de nós temos a nossa forma de falar, mas o carisma, ele nos dá uma visão. Então, todos nós temos a visão do carisma e falamos de modos diferentes, porque cada um tem o seu modo de falar, mas a visão é a mesma, é uma visão alinhada, é uma visão do reino, é a visão que vai parar no apontar Jesus e promover o reino, entende? Né? É uma visão que vai falar de eternidade. Então, cada um de nós vamos ter o nosso modo de falar, porque isso é pessoal nosso, é característico meu, mas vamos ser alinhados por uma mesma visão. Né? E é necessário que a gente perceba essa graça, né? Que nós somos pessoas alinhadas, né? Pessoas que... E tem até uma passagem, né, que o Pedro estava falando sobre autoridades, e tem uma passagem que fala muito assim, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Lá em Romanos 13, fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem coordenação sobre si mesmo. Né? Então, Deus, ele já deixou as autoridades, né? Então, sim, é necessário, e existirão pessoas que cuidarão de nós, cuidarão de você, como cuidam hoje de você, né? Porque Deus, ele deixou na sua palavra, né? E nós devemos nos sujeitar às nossas autoridades, porque eles rezam por nós, porque eles estão orando por nós, né? E eles acreditam na nossa conversão de vida, né? E é até um gancho a gente falar, né, que é muito isso, né? A gente entender que há uma conversão de vida naquilo que eu vivo, né? Eu não sou a mesma, você não é a mesma, nós não somos os mesmos antes de nos convertermos, né? Antes de nos decidirmos realmente por Cristo, né? Então, isso é muito sério, né? E é muito real. No Bússola, né, fala, para quem também não sabe o que é o Bússola, ele é um livro de direcionamento espiritual, inspirado por Deus para o povo, Kadosh, né? Você pode até abrir... outra coisa, né? Antes de abrir a Bíblia, né? Você pode estar adquirindo Bússola, se você quiser, né, ter esse direcionamento espiritual. É só entrar em contato com a nossa central de querigma, tá certo? Vai falar com a pessoa de Amanda, no número 98519-3881. Então fala com ela: Amanda,
Eu quero esse bússola aí, né? Esse direcionamento espiritual. Gente, é muito bom. E agora você pode abrir sua Bíblia, em 1 Coríntios 12, 14 fala, né? Na verdade, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos. Então, assim, quando cita essa passagem, né? Fala que da singularidade de estar em um constante movimento, né? De ser um membro, de entender a minha particularidade dentro de uma comunidade, né? Como é que vocês enxergam isso, né? Sobre essa questão do corpo, né? A gente precisa entender que a vida comunitária, ela é um corpo, né? O Kadosh, ele é um corpo, né? E esse corpo, né, ele compõe toda a família de Deus, né? E para que você entenda a importância de cada membro, né, desse corpo, a importância de cada um de nós nesse corpo, né? Um corpo, ele precisa de todos os membros para ele funcionar, né? O braço precisa da perna. Então, assim, quando falta um membro, né, de certa forma, algumas coisas são deixadas de fazer, né? Então é esse entendimento que a gente precisa ter, né, de que nós fazemos parte do corpo e cada membro é importante, né? Então não é que Deus precisa de nós, mas Ele se faz precisar, né? Deus se faz precisar do nosso anúncio, né? Ele nos coloca para que a gente possa anunciar o reino dele e Ele faz com que Ele precise de nós para isso, né? Então, a gente precisa ter essa mentalidade de que cada membro dentro da família de Deus, cada membro dentro do corpo de Deus é importante, porque este membro ele precisa estar em movimento, né? E nós não podemos cair na tentação de falhar, né? De sair, de distanciar, de cair numa distração e ficar longe deste corpo, né? Porque este corpo necessita de nós, né? Esse entendimento que a gente precisa ter, né? É uma coisa que eu vi muito na comunidade, né? Que a gente escuta muito, que cada membro dentro da família de Deus é muito importante. Por isso que o seu pastor sempre está te motivando, participe disso, esteja conosco, porque é importante que todos estejam, é importante que o corpo inteiro esteja compondo aquilo, né? Para que todos nós possamos caminhar juntos, né? E que ninguém fique para trás, né? Porque o nosso objetivo é que todos cheguem à eternidade, e para isso nós vamos anunciar sem recuar, e para isso nós vamos anunciar até os confins da terra. Quando tu fala sobre o anunciar, né? Ano passado, no ano de 2019, a gente viveu o ano da glória, né? E assim, eu me lembro muito que no final do ano a gente falava muito, né? Vamos anunciar sem recuar. Esse ano no ano de 2020, estamos vivendo o ano do anúncio, né? E assim, a gente escutava muito no final do ano, né? Vamos anunciar sem recuar. E olha o tempo que estamos vivendo, né? E não estamos recuando, né? Estamos indo além. Sim, é verdade. Ano passado, né, a gente escutava muito sobre o ano da glória, né? E a gente ficava, meu Deus, o ano da glória, o ano da glória. E a gente realmente viveu o ano da glória, né? E é importante a gente perceber que ano passado a gente recebeu de Cristo. A gente recebeu a glória de Cristo, a gente recebeu aquilo que Cristo queria nos dar. Mas este ano, né, o ano de 2020, o ano da pandemia do coronavírus, o ano que o mundo parou, o Senhor, Ele nos chamou desde antes a viver o ano do anúncio. Então hoje a gente não está mais para receber, a gente está para dar, né? E é necessário que eu dê, porque Deus me pede para dar. E Ele me pedia antes da pandemia acontecer. E hoje se faz cada vez mais firme. É nesse momento aí sim, ainda mais que nós precisamos dar, né? No momento em que o mundo tá um caos, no momento que parece que a esperança não existe, um momento que as pessoas parecem que perderam a fé. É esse o momento, né? O momento das pessoas nos leitos dos hospitais. Esse é o ano do anúncio, né? E é necessário a gente entender muito isso. Ano passado nós recebemos, mas este ano é o tempo de cada um, de cada membro do corpo de Cristo, de cada membro do povo Kadosh, dar sem esperar em troca, dar até gastar a nossa última gota de sangue, dar. E se preciso dar a nossa vida, dar tudo para Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Sem reservas, né? Sim. E eu espero que vocês, Pedro e Ana Vanessa, tenham gostado do nosso papo. Eu espero que você aí de casa tenha gostado de tudo que a gente falou. Espero que tenha sido de grande crescimento para todo mundo aí, né?
E lembra que eu falei que hoje no Impacto de Santidade teria um desafio? A gente vai ter um desafio. Como a gente falou muito sobre comunidade, bateu uma saudade aqui. Então, você aí de casa, pega teu celular, faz uma postagem, né, de um momento que te marcou dentro dessa caminhada de comunidade, dentro do ser comunidade, né? Uma coisa que te marcou dentro do teu rebanho como teu pastor. Então, marca essas pessoas que são importantes para a tua caminhada. Marca o CC Kadosh que a gente vai estar repostando, tá certo? Então, assim, tá aí o desafio, certo? Você está sendo desafiado a entrar em uma nostalgia do que a gente viveu, mas já com inquietação do Espírito Santo para tudo que estamos a viver ainda, a tudo que virá ainda, né? Então, assim, Ana Vanessa e Pedro, muito obrigada, viu? E eu espero que vocês tenham gostado bastante. E eu já estou aqui com o meu celular, já vou fazer aqui a postagem, certo? Sim. Já vou lá. Vai dar tudo certo. Eu também já vou fazer a minha postagem. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? Sempre que nós possamos acrescentar mais e mais de forma especial no coração da Juventude Kadosh, mas não somente da juventude, mas de toda a obra, né? Que nós possamos permanecer sempre firmes e sempre unidos, né? Neste corpo. Sim. Amém. E você aí de casa, obrigada por permanecer até agora. Não acabou ainda, a programação ainda tem muito mais. E não se esqueça do desafio, tá certo? Faça a sua postagem, marca o CCK e vai ser lindo demais de ver. Muito obrigada a todo mundo que ficou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Ana Vanessa. Tchau, Pedro. Tchau.